Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes do Vira Casacas. Estamos aqui para mais uma Várzea. Hoje eu vou ressuscitar um dos conceitos que eu cunhei lá em 2017 e que eu chamei de reversal destra. Se eu não me engano, essa é a terceira, quarta, talvez a segunda coluna que eu gravo sobre esse tema, mas eu acho que é importante voltar para ele porque a gente está vendo a operação desse tipo de coisa acontecer o tempo inteiro. Reversal destra é um conceito que eu criei sobre como as direitas elas têm um controle sobre o discurso político que permite a elas, por exemplo, fazer coisas assim. O Jair Bolsonaro, um exemplo, né? E o filho dele, o Flávio Bolsonaro, estão intimamente ligados ao crime organizado do Rio de Janeiro. Vamos dizer isso. O Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro eram pessoas que eram ligadas ao Adriano da Cunha, que era um assassino de aluguel do alto crime organizado do Rio de Janeiro, né? O cara era líder de milícia, o cara era ligado à contravenção, ao jogo do bicho. Ele foi repetidamente homenageado pela família Bolsonaro, ele tinha uma relação próxima com a família Bolsonaro, os caras visitaram na cadeia, achavam que as condenações a ele tinham sido injustas e o Adriano da Nóbrega, desculpa, eu chamei de Adriano da Cunha no começo, mas o Adriano da Nóbrega era um cara que tinha uma ficha corrida imensa e quando morreu ainda foi defendido, quando foi assassinado pela polícia da Bahia, né, numa operação absolutamente esquisita e controversa durante o governo Bolsonaro. O Adriano da Nóbrega ainda foi tratado como vítima até o último momento. O então senador Flávio Bolsonaro postou vídeos da suposta autópsia dele, disse que o crime teria sido encomendado pelo PT, coisas desse tipo, né? Bom, como, apesar disso tudo, a família Bolsonaro consegue parecer que está a favor de algo que não seja o crime, né? Eu vou colocar outra possibilidade desse tipo. Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança de São Paulo, deputado federal, é um cara que foi expulso da rota, né, do grupo de elite da Polícia de São Paulo, por um grupo conhecido pela letalidade policial, por matar demais. É um cara que assumiu a Secretaria de Segurança de São Paulo, entrega números horríveis na segurança pública, de todo tipo de maneira, colocou um enfrentamento esquisitíssimo ali na Baixada Santista, uma espécie de coisa esquisita em torno do Porto de Santos, que a gente sabe que é um dos maiores vetores do tráfico de drogas do Brasil para a Europa. Nada foi feito, ou seja, não existe nenhum tipo de enfraquecimento do crime organizado em São Paulo. Pelo contrário, a gente está observando uma expansão das facções criminosas para tipos de crime que são muito mais difíceis de coibir, porque eles começam a se tornar parte do comércio. Venda de gasolina falsificada, adulteração de tudo, ou seja, esses caras estão expandindo os tentáculos e estão conseguindo ganhar muito mais dinheiro com isso do que com o próprio tráfico de drogas, e isso é uma coisa interessantíssima de se olhar, porque é muito parecido com o que aconteceu com algumas facções do Rio, né? Hoje o crime organizado no Rio ganha muito mais vendendo ou alugando lajes, né, propriedades dentro de favela, e fazendo construção em terreno proibido do que ganha com o narcotráfico propriamente dito, né? Se tornou a expansão de negócios, né? Roubo de carga, falsificação de produtos, domínio, cobra de proteção. Isso tudo torna as facções muito mais diversificadas e o crime muito mais difícil de combater. E Derrite é um cara que está em São Paulo, foi, né, exaltado ali, um bolsonarista raiz, o cara que sempre esteve ao lado do capitão, e foi elogiado como um grande nome. E esse cara sai da Secretaria de São Paulo e reassume o cargo de deputado federal dele para tentar investir numa carga contra o governo Lula e contra as esquerdas brasileiras, de que ele vai resolver o problema aí do crime organizado. Esse cara chega e de cara apresenta um projeto que limita a atuação da Polícia Federal. A atuação da Polícia Federal, que é quem está dando golpes de morte no crime organizado
paulista, né, cara? Foi lá, descobriu como os caras estavam lavando dinheiro, usando fintechs, descobriu como eles estavam lidando com a falsificação de bebidas, tá olhando os tentáculos do crime organizado, como eles estão se espalhando, e de repente a grande prioridade de Guilherme Derrite, né, um cara aí tido como herói porque matou demais na rota, diz que cada policial tem que ter 3 ou 4 mortes. A grande prioridade dele é limitar investigações da Polícia Federal nos estados. Essa era a proposta que ele entregou ao Congresso Nacional. É estranho olhar isso, e a gente volta, né? Como Adriano da Nóbrega era um policial concursado também, né? Um policial bastante elogiado, justamente por sua letalidade, e que no final é um cara que foi virar um multimilionário, ligado ao escritório do crime, ligado à milícia de Rio das Pedras. O cara tinha fazendas, né? O cara tinha dinheiro, o cara era um milionário, e que antes era justamente isso, né? Elogiado por políticos de lei e ordem da direita como uma grande figura. Não chegou a ser secretário de segurança do Rio de Janeiro, o Adriano da Nóbrega, talvez por causa da CPI das milícias, a gente nunca vai saber, né? Mas é interessante olhar esse paralelo, porque apesar disso tudo, apesar da gente olhar como é descarado, gente, a relação das direitas brasileiras com o crime organizado, ela é descarada, ela é clara, ela é simples, ela é direta. Você não precisa fazer um grande loop, você não precisa ir lá e falar, não, porque as Farc na Colômbia vem da Guerra Civil Colombiana, que eram os caras que eram a ala mais radical comunista e organizaram um exército revolucionário que depois foi fazer narcotráfico e garimpo ilegal. E um dia o Fórum de São Paulo recebeu umas lideranças, aí o PT está ligado. Não. É o político diretamente, o político de direita, o cara, ele está diretamente ligado a essas figuras que estão lavando dinheiro, que estão assassinando em relação ao crime, que estão fazendo isso. A relação entre eles é pessoal, né? Não é uma relação ocasional, não é uma relação coincidente, é uma relação pessoal. É bem comum que a gente descubra, como estamos descobrindo aí, tem senador da República que várias vezes, né? Já teve aí o Marcos Rogério, o principal assessor dele foi pego num esquema com a Polícia Federal achou que ele fazia parte de uma quadrilha que traficava entre Rondônia e o Nordeste brasileiro, traficava cocaína. O Ciro Nogueira aparentemente tem aí relações bastante íntimas com pessoas que foram pegas na Carbono Oculto, essa operação contra a lavagem de dinheiro do crime organizado. E eu vou voltar um pouco na história brasileira. O grande crime, né? O grande crime que fez com que se refizesse a relação entre polícia e Congresso no Brasil foi a descoberta de que o delegado, né? Voltamos aí, polícia de novo, o ex-delegado, também político, Ildebrando Pascoal, no Acre, era um cara que fazia parte de uma quadrilha, ou seja, novamente um político de lei e ordem, que faz parte de uma quadrilha que esquartejava gente usando uma motosserra. Ou seja, nós estamos falando de coisas de relação direta. E mesmo assim, nunca se criou, dentro da imprensa brasileira, uma ideia de que as direitas, especialmente as direitas que arrotam lei e ordem, são ligadas a um tipo de crime organizado. Frequentemente. Isso acontece o tempo todo. Eu dei 3 exemplos, né? Mas a gente poderia dar infinitos aí, cara. Em nível regional, então, é incrível. É incrível quanto esses polícias de lei e ordem, de direita, tem que fazer o MST como terrorista. Eles estão sempre ligados a grupos de crime organizado, né? E não estou falando só de se a gente for entrar na questão do desvio de verba, dessas outras coisas, não. Estou falando diretamente com facções que estão envolvidas com narcotráfico, que estão envolvidas... Um outro exemplo. Estão querendo exemplo? O irmão e sócio do general Pazuello, que hoje é deputado federal pelo Rio de Janeiro, general, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, dito aí especialista em logística, que tem uma empresa de logística na Amazônia. O irmão dele fazia parte de um grupo em Manaus. Peguem a lista aí, cara. Peguem. Dá o Google aí, porque eu não vou descrever os crimes que o cara cometeu e que ele é acusado de cometer. Foi liberado aí porque o processo prescreveu
E quem escreveu sobre os crimes do irmão do Pazuello foram grandes portais de notícia aí na década de 90. Pazuello nunca deixou de ser sócio dele. A gente pode falar assim, ninguém escolhe a família que tem, né? Mas você escolhe se você vai querer ser sócio do teu irmão que está envolvido com crime organizado ou não, né? Está envolvido com narcotráfico, está envolvido com grupo de extermínio, com milícia, que os crimes do qual o irmão dele era acusado são coisas absurdas, cara. Absurdas, assim. Tortura, coisa, estupro, não sei o que, a lista é longuíssima. Tá lá. É como se não fosse nada. Isso é um detalhe. Esse cara tá postando em defesa do Derrite dia sim, dia também. Como se não fosse nada. Por que isso tem a ver com a reversal destra? Eu quero falar sobre metapolítica hoje. Isso tudo é um sintoma de que a maneira como a gente fala sobre política hoje em dia, ela é uma maneira que já começa enviesada lá de cima, né? A gente aceita qualquer coisa que esses ditos políticos de lei e ordem, ditos políticos que estão a favor da segurança, que estão querendo acabar com a bandidagem, a gente aceita esse discurso, e isso é parte de que esses caras eles têm uma espécie de relação muito cordial com grandes meios de comunicação, que servem aos mesmos interesses, né? A gente aceita isso, muito simples, e isso torna a discussão sobre política basicamente não só enviesada, como várias vezes infrutífera. A gente discutiu várias vezes sobre como as esquerdas, falta às esquerdas talvez um plano mais claro em relação à segurança pública, e no entanto, eu acho que talvez é quase um crime falar isso se a gente não falar como as direitas brasileiras são basicamente sindicatos do crime. Escritórios do crime, olha aí, hein? Eu acho que o grande problema aí, cara, ela tá na maneira como a gente fala sobre política. E ele tá na maneira como a gente enfrenta essas coisas e como a gente discute elas. Eu dei exemplos que são claros, exemplos que são concisos, exemplos que estão lá e que a informação sobre esses crimes ele foi produzida por jornalistas. Mas os comentaristas de política que ajudam a formar opinião, eles não vão usar dessas informações para poder fazer uma discussão, porque eles vão ser cordiais com esses políticos de lei e ordem de direita, né? Com esses políticos ditos contra o crime, porque eles não querem perder acesso, porque a imprensa não quer ter uma relação hostil com eles. E o que é interessantíssimo é que a gente nunca vai ter a mesma coisa com as esquerdas, né? Muito pelo contrário, as esquerdas são tratadas no Brasil e no resto do mundo como se elas fossem como se elas fossem as únicas que devem ter uma relação cordial, que devem manter uma espécie de equilíbrio entre poderes, que devem ceder poder aos seus adversários, que não podem governar em nome do povo, que não podem governar em nome de da vontade dos seus próprios eleitores. E as direitas não precisam ceder nada, gente. As direitas estão aí, ou seja, o Brasil hoje está sendo alvo de uma investida que tenta abrir um precedente para uma influência direta da política de guerra norte-americana que o regime Trump quer fazer na América Latina. Nós temos parlamentares que estão trabalhando a favor disso e que, para tornar isso uma agenda, eles chegam a organizar massacres. Eles vão lá e matam 100 pessoas numa favela do Rio. É faccionado, não é? Não sei, olhamos aqui. Vamos olhar o chat dele, do WhatsApp, para decidir se ele é faccionado ou não. Não existe plano, você vai lá, terroriza todo mundo, faz aí uma dobradinha com a imprensa para dizer que o negócio está mais seguro. E assim, nós vamos caminhando na discussão política, uma discussão política onde as direitas elas vão nadar de braçada sempre, porque a maneira como a gente está discutindo política está errada. Ela está errada, ela é feita de um duplo padrão, né? O tempo inteiro nós estamos vivendo como se fosse um duplo padrão. As direitas podem fazer o que elas querem e elas podem infligir sobre nós
Todos. Sofrimento em nome de uma coisa aí qualquer, em nome dos próprios interesses, em nome do poder, e nós temos que aceitar isso, né? Porque nós somos ensinados de que quando as direitas fazem uma coisa ruim é porque todos nós temos que sacrificar em nome de um bem coletivo. E interessante é que elas nunca fazem nada bom, né? A grande sacada hoje, e se a gente pudesse voltar para a economia, é que você está vendendo para os trabalhadores que eles devem ganhar menos, que eles devem ser sujeitos a piores condições para que a economia melhore. Porque o Jeff Bezos, eu sempre falo isso, gente, ele precisa de uma terceira ilha no Caribe, um quinto iate, né? Ele precisa de uma outra espaçonave. Talvez ao invés de alugar a Veneza quando ele casar de novo, ele possa comprar a Veneza, né? Nós estamos vivendo um negócio, pobres bilionários, cara. O cara ganha não sei lá quantos bilhões em perdão de impostos e ele pode demitir 15 mil pessoas, não tem problema. O sacrifício que todos nós temos que fazer. E isso volta para essa discussão sobre política pública. Isso volta para toda a maneira como está feito. E aí a questão é, a primeira coisa, eu estava discutindo na coluna passada sobre como esse enfrentamento das direitas ele tem que ser pensado como um projeto de vida. A gente tem que entender que ele nunca vai acabar, e que a gente tem que fazer isso como se fosse um projeto de vida, e a gente tem que se pensar como se a gente fosse Sísifo no fronte oriental. Matar nazista, né? Estou falando do fronte oriental aqui, claro, não estou falando, isso não é uma metáfora, gente, não é o fronte oriental da Segunda Guerra Mundial. Mas se Sísifo tivesse no fronte oriental, matar nazista seria empurrar a pedra morro acima. E a gente tem que pensar que é isso. Você está no fronte oriental e o seu papel é empurrar essa pedra morro acima o tempo inteiro. E que isso nunca vai acabar, entendeu? Essa guerra não acaba. Mas a primeira coisa é entender isso como guerra. Entender isso como guerra. Não existe como a gente se desvincular da ideia de que não tem como... Não existe mais como sustentar o que está acontecendo no mundo hoje em dia, que não seja uma guerra... que não seja guerra em um fronte literal ou metafórico, né? Que não seja guerra de informação, que não seja a guerra ao terror, que não seja a guerra ao tráfico, que não seja a guerra... É tudo guerra. Então, cabe entender que a luta nossa agora, ela é uma guerra também. E a gente tem que entender nesses termos. E a primeira coisa, eu acho que todo mundo tem que começar a negar participar desse debate a partir desses termos. Eu acho que não é possível mais debater segurança pública no Brasil de forma honesta, sem que seja se referindo a esse tipo de, primeiro, desequilíbrio e, segundo, ao tipo de cobertura e de absoluta condescendência que a imprensa e que o discurso político geral tem com a participação das direitas, a participação ativa das direitas na defesa do crime organizado no Brasil. É isso, gente. E eu acho que vale, tem que começar a fazer isso com tudo, tem que começar a fazer isso com a economia, tem que começar a fazer isso com a educação. Por que a gente está o tempo inteiro? Essa é uma coisa que eu acho interessante. São Paulo não tem um governador de esquerda há anos. Não tem. Ninguém de esquerda governa São Paulo. Acontece um crime em São Paulo, a culpa é do PT. Se acontece um crime no Rio Grande do Norte, a culpa é do governador do Rio Grande do Norte. Se acontece um crime em São Paulo, no Rio, onde os bolsonaristas governam, a culpa é do PT. Durante o governo Bolsonaro, não. Aí a culpa é dos governadores. No governo do PT, não. A culpa é do PT. Cara, tem que acabar com isso, cara. Tem que acabar com isso. E tem que voltar com isso o tempo inteiro. Você, no seu cotidiano, maneira que você possa, você tem que fazer isso o tempo todo. Na hora que você vai debater na faculdade, vai falar alguma coisa, vai ser alguma coisa, você já começa por aí. Tem que acabar esse lance de ficar o tempo inteiro criando ou deixando-se criar esse tipo de desculpa. Tem que influir no discurso metapolítico mesmo. A gente tem que parar de discutir política nos termos dos nossos inimigos. Ok? Então é isso aí. Um abraço a todos. Até daqui a umas semanas.